Teologia, parte 2. Nós paramos na questão de número 6, vamos então dar entrada na questão de número 7, que diz o seguinte: existem os originais dos livros que compõem a Bíblia. Então a pergunta é bem simples, né? Existem os originais bíblicos? Não. Os livros originais, irmãos, eles se perderam ou foram destruídos pelo tempo ou pelos homens, tá bom? As traduções que dispomos das Escrituras baseiam-se nas melhores e mais antigas cópias, tá? E daquelas que foram mais reproduzidas, tá bom? E que foram encontradas através da arqueologia. Então, os originais não existem. Por quê, irmãos? A Bíblia foi escrita por humanos. O material utilizado para escrever a Bíblia são naturais. Se são naturais, eles se decompõem. Eles podem ser facilmente destruídos pelo fogo ou pelo tempo. Imagine que temos o papiro, né, que são folhas. Nós temos outros materiais usados, que são pele de animal. Pouquíssimo foi feito em pedra. Então, não tem nem como imaginar como isso fosse durar milênios. Então, nós não temos, tá, os originais. E não há razão para desconfianças, irmãos, pois nosso Deus, Ele é um Deus cuidadoso, e certamente não nos deixará sem a sua revelação original. Nós não temos os materiais originais, mas a revelação original, essa nós temos. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, se Deus nos deixou uma palavra e Ele vela por esta palavra, é óbvio que esta palavra não cairá no esquecimento. Então, nós precisamos conhecer a palavra para que este Deus zeloso venha nos mostrar o quanto Ele é zeloso por sua palavra e o quanto nós podemos confiar nele, tá bom? Nós não temos os materiais originais, mas nós temos sim a revelação original, porque eu tenho certeza que Deus não deixou que ela se perdesse. A verdadeira igreja, ela tem sim a revelação original. Vamos lá para a 8ª questão. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos alegam que não podem ser a palavra de Deus, porque há citações, por exemplo, do diabo falando. Se é o diabo que está falando, se é o homem que está falando, então não é a palavra de Deus. Ora, irmãos, nós encontramos na Bíblia um jumento falando, e é a palavra de Deus. É um absurdo usar esses argumentos para tentar denegrir a Bíblia. Porém, quando afirmamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, nós estamos nos referindo à total inspiração, à finalidade, etc. Tá bom? Não podemos jamais desqualificar as Escrituras como sendo a palavra de Deus, diante das provas que a Bíblia nos fornece a respeito dela mesma. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura, não é alguma Escritura, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Ora, como é que pode eu ter uma palavra, eu ter um livro, uma coleção de livros aqui, como é a Bíblia, né? No caso são 66 livros. Como é que eu posso ter isso aqui e dizer, isso aqui contém a palavra de Deus, mas não é tudo a palavra de Deus. Irmãos, aí cada um vai fundar a sua própria igreja e vai ensinar o que bem entender, porque vai dizer, isso aqui que Paulo falou não é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra dele. O que ele disse contém a palavra de Deus, mas não é tudo. Aí a pessoa vai fazer o que quer, vai reagir às diversas situações da maneira que ele bem entender. Cada um vai dar a sua interpretação. Como isso aqui não é a palavra de Deus, então eu descarto isso. E aquilo que eu achar que é a palavra de Deus, eu abraço. Não, toda a Escritura é a palavra de Deus. Deus não iria fazer isso conosco, como pode? É um grande absurdo ensinar que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, porque isso vai nos deixar em total dúvida, tá? Vamos lá, questão de número 9. A Bíblia pode conter algum erro? Vamos lá, irmãos. A Bíblia, ela é inerrante ao nos apresentar Deus e a sua mensagem salvífica. Mas isso não significa que não possa existir erros periféricos, pois o que temos em nossas mãos, como já falei para vocês, são cópias. Nós não temos os originais. A Bíblia foi escrita por homens, as cópias foram escritas por homens, tá? Em diversos tipos de materiais, muita coisa se perdeu, alguém pode ter achado e falado, isso aqui significa isso, colocado alguma palavra ali, que não é bem aquela, e quando você vai ler a Bíblia, são vários textos, várias traduções, e há sim discrepâncias entre uma tradução e outra. Vamos usar alguns exemplos para você entender, né? Que apesar da inspiração ser divina, tá? Quem a escreveu e copiou foram homens, que viveram em épocas e em culturas diferentes, tá? Vou citar algum exemplo para vocês. Por exemplo, o morcego. O morcego, a Bíblia o classifica como ave. Morcego, por acaso, bota ovo, irmão? Não. E nós sabemos hoje, né, que o morcego é um mamífero, tá bom? Só que na época de Moisés, para aquelas civilizações, eles classificavam os animais que voavam como aves. Então, é um erro dizer que morcego é uma ave. É e não é. Depende na época em que você está vivendo. Para nós, aqui no século XXI, é um erro na Bíblia, sim. É um erro, porque o morcego não é uma ave. Assim como aquele grande peixe que no grego foi traduzido por baleia, né? Baleia não é um grande peixe. A Bíblia fala de um grande peixe, as pessoas acreditavam que a baleia era um grande peixe. No Novo Testamento, no grego, é falado baleia, tá? E não um grande peixe. E então hoje nós sabemos que a baleia cachalote é possível sim, de alguma forma, ela tragar um homem, mas como a Bíblia diz que aquele grande peixe ele foi preparado, então não há por que duvidar da Escritura, tá bom? Então, o texto que está dizendo que foi uma baleia que engoliu Jonas do Novo Testamento é um erro para a nossa atual cultura, mas para aquelas civilizações não havia erro nisso, e Deus respeitou a época em que aqueles homens viviam. Portanto, a mensagem central da Bíblia é perfeita, não há nenhum erro naquilo que tange a matéria que envolve a nossa salvação. Agora, essas coisas periféricas, que morcego é uma ave, que baleia é um grande peixe, essas coisas, irmãos, nós temos que compreender que foram escritas numa época em que Deus respeitou a cultura e aquelas civilizações, tá? E esses erros em nada pode fazer a Bíblia ser desmerecida como a palavra de Deus, porque a Bíblia não é um livro de ciência, como eu falei na parte 1 do nosso estudo de bibliologia, tá? Vamos para a penúltima questão, que é a questão de número 10.
quais são as traduções que existem e as mais recomendáveis? Bom, as traduções, irmãos, que nós dispomos, têm duas vertentes. Uma no textus receptus e a outra no texto crítico. Bom, a vertente do textus receptus é a que se baseia na literalidade e foi usada pela grande maioria da igreja lá do passado. Os que o aprovam usam a premissa de que se há muito mais cópia das Escrituras nesta versão, é porque é o mais correto, ainda que as cópias sejam mais recentes. Mas se elas são cópias feitas em abundância em diversos locais, alguma coisa faz o nosso pensamento, o nosso coração imaginar ou acreditar que ela seja a tradução mais correta. Quem utiliza esta vertente no modelo formal tem mais garantia de acerto, pois o texto possui tradução literal, fiel, há menos riscos, para quem está lendo. Palavra por palavra, embora a leitura de alguns textos sejam mais complicados, carecendo de ajuda externa para compreendê-los, tá bom? Então, a versão que considero mais confiável, irmãos, particularmente, é a ARC, ou seja, Almeida, Revista e Corrigida. Mesmo havendo palavras arcaicas, até de difícil compreensão, é uma das versões que a gente tem mais confiança. As traduções em linguagem popular, onde o tradutor se preocupa mais com as ideias do que com as palavras traduzidas ao pé da letra, deve ser usada com muito cuidado, irmãos, pois corre o risco de estarem atendendo à preferência, ou à vertente doutrinária de quem a traduziu. Exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Viva e a Nova Versão Internacional. Então, são Bíblias que têm uma linguagem mais fácil, mais acessível, porém, deve ser tidas como uma Bíblia de estudo, tá? E não exatamente como estes textos receptos, que nós temos mais confiança por haver mais literalidade, tá? Vamos lá. Nós falamos sobre o texto receptus, vamos agora falar sobre a vertente do texto crítico. O texto crítico, irmãos, apresenta inúmeras omissões de palavras e expressões em relação ao textos receptus. E isso acontece porque partem de premissas de que o texto mais antigo, ou seja, portanto, mais confiável, é aquele mais curto, que tem menos palavras, tá? Então, a Bíblia traduzida pelo texto crítico são de preferência de igrejas apóstatas, tais como a Igreja Católica Apostólica Romana, tais como as Testemunhas de Jeová. Isso por si só já nos deixaria desconfiados quanto à sua veracidade. Portanto, irmãos, o texto crítico, nós, os evangélicos, em especial a Igreja Batista, nós descartamos, tá? Se for ler, é por curiosidade, para estudo, para pesquisa, mas nós preferimos os textos receptus, tá bom? Vamos continuar. A nossa 11ª e última questão. A Bíblia tem por finalidade nos revelar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Então, qual é a questão? Qual é a finalidade da Bíblia? Irmãos, a finalidade da Bíblia não é apresentar para as pessoas se a Terra é um globo ou se a Terra é plana. Que discussão idiota! Sai fora disso, irmãos. Existem muitas pessoas debatendo e brigando por coisas que não nos levam a lugar nenhum. Quero lá eu saber se a Terra é um globo, se a Terra é plana. Para que eu vou ficar me preocupando com essas coisas, irmãos? Os dinossauros, se existiram, se não existiram. Se os 6 dias da criação são literais, ou se são uma figura de linguagem. Isso não é motivo para nós ficar discutindo, irmãos.
O que mais interessa na Bíblia, o que nós devemos nos ater, irmãos, é que a Bíblia, ela nos revela Jesus. A Bíblia, ela é o mapa da vida eterna. A Bíblia é o GPS que nos guia neste mundo até um dia nos encontrarmos com Deus nos céus. Nós temos que amar a palavra de Deus por aquilo que ela tem como essência, como revelação central. Nós não podemos ficar discutindo periferias ou assuntos secundários. Esta é a razão de estarmos aqui, irmãos, estudando a palavra de Deus. É o seu objetivo central. Isso está lá em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Olha agora, irmãos, o que Jesus disse: e são elas que de mim testificam. O que existe de mais importante nas Escrituras é que ela testifica de Jesus, lá de Gênesis a Apocalipse. É isso que nos interessa, irmãos. Não adianta eu ser um grande teólogo, ter conhecimentos profundos. Eu conheço aí teólogos que têm muito conhecimento nas Escrituras, sabe? Pessoas que estudam muitas Escrituras, sabem tudo de cor, as histórias, né? Se preocupam muito com arqueologia, olha os achados, olha isso, olha aquilo. Fica todo mundo aplaudindo, curtindo seus vídeos, mas naquilo que é o mais interessante, ele peca. Ele falha, coloca o mandamento do sábado quase que à frente de Jesus, coloca uma profetisa quase que à frente de Jesus, e outros desqualificam Jesus como sendo Deus, dizem que Jesus, que Ele não é Deus, e assim por diante, irmãos. E assim, essas religiões, essas seitas, tem pessoas, grandes teólogos com grande conhecimento da historicidade dos profetas maiores, menores, tá? Do Pentateuco, tem dos livros históricos, né? dos livros poéticos, tem muito conhecimento de tudo isso, e eles arrancam do povo o aplauso. Muita gente fica curtindo e ficam repassando as mensagens e vídeos, né? Compartilhando os vídeos dessas pessoas, e eu acho isso um grande erro, irmãos. Eu acho que isso não está certo, irmãos. A finalidade da palavra de Deus é revelar Jesus. Portanto, a maior parte do nosso tempo, ou quase todo esse tempo, é falando de Jesus. E quando não estiver falando de Jesus, nós temos que estar implicitamente falando de Jesus. Se está usando qualquer outro assunto bíblico, é para levar em Jesus, é para falar desse Senhor maravilhoso que nós temos. Tá bom, queridos? Então nós encerramos a segunda parte de bibliologia. Não sei se teremos ainda um estudo mais profundo sobre o assunto mais para frente, mas por enquanto é isso. Se vocês quiserem todo o material, eu vou disponibilizar gratuitamente, não quero nada. Eu não trabalho para Jesus por dinheiro, tá bom? Então, se você quiser as apostilas em PDF, se você quiser essas imagens que também estão em PDF, quiser usar em suas respectivas igrejas, estejam à vontade para nos pedir, tá bom? Nós vamos passar por e-mail para você, por WhatsApp, e você vai ter esse material para você recapitular, poder estudar, guardar bem, tá? Sobre bibliologia, sobre o estudo da palavra de Deus. Fizemos um apanhado assim bem sucinto, mas espero que nós tenhamos sido bem claros, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Perguntar para nós.